Pela ordem, deputado Roberto Salum. Presidente, esta casa, para existir harmonia, tem que ser transparente. Até porque não pode 39 deputados ser comprometidos com um deputado, achando que pode fazer ou na calada da noite, ou porta fechada, fazer o que quer aqui dentro. E nós não temos acesso a isso. Não só os funcionários que têm interesse. Nós, parlamentares, também não ficamos sabendo da reunião, e muito menos que sempre foi transmitido pela TV para o Estado inteiro. Então não pode o senhor ser culpado, não pode meus pais ser culpados por inventar uma sala fechada. Olha, isso é constrangedor. É para fechar o quê? Fizeram uma nominata. Nós vamos aqui votar. Sim ou não? Esconder de quem? Se nós vamos ter que enfrentar tudo aqui. Ficou para nós o abacaxi? Muito obrigado. Senhor presidente. Pela ordem, deputada Ana Paula. Senhor presidente, também como integrante da mesa diretora dessa casa, eu não entendi o que aconteceu no dia de hoje. A CCJ se reuniu na presidência, às escondidas, onde os deputados não tinham conhecimento, os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça não sabiam onde é que era a reunião, a portas fechadas, e decidiram ali não sei o quê. É dessa forma que a sala estava vazia, era lá que era para ser a reunião, e eu não entendi porque foi feito na presidência dessa casa. E mais do que isso, senhor presidente, eu acho que houve uma fraude, porque antes de terminar a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o resultado já estava no painel, no setor ali de informática, que já havia sido decidido do PL 24. Então, fica aqui o meu registro, e eu acho que merece um esclarecimento disso, ou que a comissão se reúna novamente para decidir sobre os projetos que iam ser deliberados. Primeiramente, senhor presidente, não eram muitos projetos, eram 3 ou 4 projetos, e não havia necessidade da CCJ se reunir de uma forma às escondidas na presidência, sabendo que toda a sala de comissão estava vazia para fazer a deliberação. Pela ordem, o deputado Fernando Coruja. Deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, nós estamos reiniciando a sessão, senhor presidente. Questão de ordem. Solicito verificação de quórum. Que todos façam o registro das suas presenças, senhor presidente. Nós precisamos deliberar a matéria com um quórum qualificado e 2 turnos. Vamos abrir o painel para verificação de quórum. Enquanto isso, deputado Fernando Coruja, pela ordem. Faço primeiro uma questão de ordem, senhor presidente. Tem 30. Antes da sessão, pedi que Vossa Excelência divulgasse a pauta. Estou com uma pauta aqui na mão. Sessão extraordinária. Já peço de pronto que nesta sessão só sejam votados os projetos que estão aqui, como delibera o regimento interno. Mas Vossa Excelência, eu invoco o artigo 64, inciso K, sobre as competências do presidente, que diz que o presidente deve decidir sobre aliás, o K não, o O. Designar a ordem do dia das sessões seguintes, observada a pauta e as demais formalidades regimentais. Então, Vossa Excelência é que deve designar a reunião, a pauta da reunião. Entretanto, na minha questão de ordem, antes, Vossa Excelência falou aqui no plenário que o deputado Darcy ia definir a pauta que ia ser votada. Faço a seguinte questão: Vossa Excelência está abrindo mão da sua prerrogativa para líder do governo e depois faz uma reunião da CCJ na sua sala, quer dizer, da Comissão de Constituição e Justiça na sua sala. Quer dizer, imagine, esse é um negócio muito esquisito, senhor presidente. Eu solicito aqui que Vossa Excelência, dentro das prerrogativas que tem, de designar a ordem do dia e de fazer com que haja o melhor funcionamento deste parlamento, anule a reunião da Comissão de Constituição e Justiça e convoque outra para a sala adequada. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Fernando Coruja, não faço parte da comissão. Vossa Excelência não pode me pedir para cancelar ou anular qualquer reunião da Comissão de Constituição e Justiça, da qual não presido. Portanto, a minha sala está liberada não só para a comissão, mas para aqueles que querem utilizar. Não posso omitir opinião sobre o assunto. Concedo a palavra ao deputado Dercy de Matos, depois Jean Kuhlmann. Pela ordem a cada um. Senhor presidente, em nome da
objetividade e celeridade, eu sugiro a Vossa Excelência que, quando da discussão dos projetos ou de questão de ordem, que se conceda somente uma oportunidade para o parlamentar se pronunciar, porque tem parlamentar aqui que se pronuncia 3 ou 4 vezes discutindo o mesmo projeto. Isso não é regimental. Mais do que isso, o senhor disse que definiria a pauta junto com a liderança do governo. Não delegou o líder do governo, não é verdade. Terceiro, o deputado Coruja esteve presente na reunião da Comissão de Justiça e não sei por que motivo depois saiu. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Jean Kuma. Senhor presidente, eu quero aqui apenas deixar claro algumas questões e aí, obviamente, deixar claro também que todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça foram consultados e quando nós perguntamos, olha, vamos agilizar, porque nós temos que ir para a sessão depois, vamos então fazer aqui ao lado, todos os membros da CCJ concordaram, mas, senhor presidente, quero aqui efetivamente dizer que todos foram consultados, o próprio deputado Dirceu estava aqui ao meu lado e eu comuniquei ele de que a reunião seria na presidência por uma questão de agilidade. Então, senhor presidente, todas as matérias foram deliberadas, todos foram os pareceres lidos pelos relatores, todos os pareceres, senhor presidente, estão à disposição nos autos do processo e todos eles estão à disposição. Não há nenhum parecer escondido, tanto é que, como o próprio deputado falou, deputado que me antecedeu falou, tudo que será votado está à vista de todos os parlamentares. E aí, desta forma, não há nada que será votado que não possa ser verificado nos autos do processo, senhor presidente. Então, ela aconteceu depois de ouvir os membros e mais 30 segundos para concluir. E todos os parlamentares tiveram a oportunidade de usar o seu direito de voto na reunião da comissão. Eu vou comunicar aos parlamentares que a pauta está na mão de Vossas Excelências e nós temos projetos extra-pauta que vou consultar aos líderes. Os líderes é que vão falar sobre o projeto desta pauta. Presidente. Ponto. Deputado Salum, por um minuto para nós começar a votação. Senhor presidente, eu não vim para ouvir um deputado, um colega que tem o mesmo direito que eu, para me cercear de falar. Até porque o verdadeiro deputado deveria ir à exaustão para defender a comunidade e não ter tempo para discutir em nome das pessoas que precisam da gente e que nós temos a responsabilidade aqui. Agora, quem tem que esconder não pode falar muito. Nós não temos nada para esconder aqui. Deputado Gelson Meriz. Senhor presidente, nós temos ainda o orçamento para votar hoje. Nós temos um tema importante que é o 24. Sinceramente, deputado Coruja, deputado Dirceu, se a forma não foi apropriada, tenho absoluta convicção que não houve, por parte nem dos membros da CCJ, tampouco da presidência, qualquer intenção de fazer reunião secreta. Se vocês quiserem que vote o projeto, se nós quisermos deliberar a matéria, há que ter bom senso de todos, e nós fazemos o debate que, em tese, foi prejudicado porque a sessão não foi aberta, em termos de um tempo maior, em fazermos debate aqui no plenário, as emendas que não puderam ser defendidas na comissão poderem ser destacadas aqui pelo deputado Dirceu e por todos, porque, em suma, e aí sim é acordo de líderes, porque trata-se de matéria regimental e não de conteúdo de matéria, se os líderes entenderem em dar validade ao processo e nós podemos deliberar, os líderes são soberanos em matérias regimentais. E aí, todos concordando, nós podemos dar sequência e votarmos a matéria. Caso contrário, se formos do rigor do regimento e não houver bom senso em ceder, a matéria não vai ser votada e nós vamos ficar tudo para o ano que vem. Eu quero desejar, dizer que gostaria de votar, entendo que alguns dos pontos destacados merecem consideração e merecem apoio, e vejo com muita boa vontade, nós temos bom senso para votarmos a matéria, independente de questões regimentais, que, como eu disse, se forem fruto de acordo unânime de líderes, podem ser superadas. Ouço o deputado Fernando Coruja. A seguinte questão de ordem, senhor presidente. Antes, respondendo que estive na Comissão de Justiça, exatamente onde fiz uma questão de ordem, dizendo que a sessão tinha que ser realizada lá embaixo.
minha questão de ordem foi indeferida. Eu não sou membro da Comissão de Justiça, estive lá apenas para reclamar o direito das pessoas de assistir à reunião. Faço a seguinte questão de ordem. Vossa Excelência fez uma pauta e disse que vai colocar matérias nesta pauta. A questão da sessão extraordinária, que deve tratar apenas de matérias nelas constantes, é dispositivo que pode ser tirado da Constituição Federal, que diz que na sessão legislativa extraordinária somente se deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado. É matéria do regimento interno do Senado, do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados, e é matéria também do nosso regimento interno, do artigo 111. Sessão extraordinária terá duração de 4 horas, destinando-se exclusivamente à discussão e votação das matérias constitucionais na ordem do dia. Então, se Vossa Excelência vai colocar outras matérias, eu sugiro que convoque outra sessão extraordinária depois dessa. Encerre essa, convoque outra sessão extraordinária com as matérias que quiser votar. Nós temos tempo aqui, eu tenho tempo... Oi? Até o ano que vem. Presidente, questão de encaminhamento da votação, inclusive da pauta, nós cobramos antes que viesse uma pauta. Veio uma pauta, mas ainda tem projetos extra-pauta. Eu acredito que teria que listar, então, os projetos, e aí a gente constrói aqui um acordo de líderes para os encaminhamentos dessa extra-pauta. Mas eu volto a dizer, senhor presidente, com toda a sinceridade, nós tivemos uma tarde muito movimentada, muito debate aqui. Este deputado não ouviu, não viu nenhum convite para a reunião na mesa. Reafirmo isso. Obrigado. Eu vou colocar em deliberação para os líderes, se houver concordância, dos projetos extra-pauta, para que haja ainda tempo de os deputados tomarem conhecimento das matérias, porque depois nós vamos liberar primeiro os que estão em andamento. Eu vou relatar brevemente. Primeiro, que o 24 estava em acordo de líderes. E esse aí, portanto, ele só está extra-pauta porque não estava concluso. Mas é um projeto que estava no acordo de líderes. Então, 24... Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, para ser mais rápido, Vossa Excelência, senhor presidente. Todos os projetos de origem do governo e dos poderes que estão concluídos em plenário, sem emenda, todos esses automaticamente estão na pauta, senhor presidente. Foi o acordo de líderes. Então, eu vou citar o número dos projetos e daí quero ouvir os líderes. Eu falei do 24, deputado, o projeto de lei complementar 24.4/2017. Esse é um, que já estava no acordo, apenas porque é extra-pauta. Nós temos o projeto de resolução 009/2005, que dispõe sobre auxílio aos servidores inativos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina de altas providências. Nós temos o 215 da Comissão de Finanças, que acresce os parágrafos 3º e 4º do artigo 13º da Lei 5.684/1980, que dispõe sobre o Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros e adota as providências. Digo, medida provisória. E temos também o projeto 315, que dispõe sobre a concessão de pensão especial e estabelece outras providências. Essa estava na pauta do líder. Essa já estava na pauta dos líderes, inclusive. E ainda temos o Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a conversão de licença-prêmio e de saldo de férias dos servidores do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina em pecúnia e adota outras providências. E temos, eu posso depois repetir, e temos o 451, que autoriza a doação de imóvel do município de Abdão Batista, e também temos a autorização para a concessão de uso de imóvel no município de Joinville, que é o 542. Agora consulto Vossa Excelência, eu vou citando o nome, os líderes é que vão se manifestar. Senhor presidente, só uma questão de informação. O 278 da Cultura está? Isso já está na pauta. Ok, e o 315 também? Das pensões especiais? Aqui, ó. Obrigado, senhor presidente. Está sim.
Senhor presidente, o PSDB concorda com a pauta. PSDB concorda com a pauta. Deputado Mauro de Nadal, pelo PMDB. PMDB também concorda, presidente. PMDB concorda com a pauta. PSD concorda com a pauta, com exceção do PL 102 do Tribunal de Justiça, porque esse não estava no acordo. Eu fiz um pedido de vistas para que nós pudéssemos discutir e foi-me negado regimentalmente hoje na Comissão de Finanças. Esse não estava, foi unânime que ele não estava previsto para votação nesse final de ano. Então, o 102.6/2017... Senhor presidente, desde a primeira reunião, não sou líder, mas participei dela, tá? Foi acordado que todos os projetos de lei que tramitassem normal nas comissões e sem emenda estariam prontos a plenário. E um desses. O do Tribunal de Contas foi acordado, esse sim foi acordado não ter tramitação este ano. Mas esse 102 sim, senhor presidente. Ouço o deputado Roberto Salom. Pelo PRB, é favorável todos os projetos que estão na pauta e todos os extras que adentrarem nesse recinto. Deputado José Milton Schaeffer. Presidente, o bloco do PP, do PSB e do PR é favorável aí à tramitação de todas as matérias já listadas. Deputado Dirceu Dresch, pelo Partido dos Trabalhadores. Nós concordamos, eu só proponho que siga a orientação do deputado Coruja, que faz no segundo momento a outra pauta. A gente reinicia a sessão e aprova os demais projetos que não estão nesta pauta, mas que vá todos hoje. PCdoB também, senhor presidente. Todos os projetos do extra pauta, em especial também do Judiciário e também da Educação. Obrigado, senhor presidente. Deputado líder Rodrigo Minotto. De acordo. O sol 40 está... O sol? Não, isso não está na pauta. Ou na pauta extra. Sol. Algum partido deixou de ser consultado? Deputado Narciso Parisotto, de acordo. PSC. PR. A bancada minha maior tem Roberto, Luiz e Salum. Tem 3. 3 e 1. Senhor presidente. Pena que só tem um voto. Senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Elsonis Soberlanda, deputado Darcy. PR, falou em nome do PR, também concordo. Concordo. Deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, o 102, projeto do TJ, concede exatamente aquilo que a Assembleia tem. Então, eu solicito Vossa Excelência, e o senhor já consultou os líderes, para que nós possamos, ele consta na pauta, no meu entendimento está no acordo, nós podemos votar na tarde de hoje. Não tem como, o PSD não aceitou, deputado Marcinho. O deputado Milton Alves, que é o líder da bancada. Senhor presidente, me permite? Eu tenho que respeitar, não houve acordo, não houve. Senhor presidente, houve acordo, todos os demais líderes estão concordaram com o acordo, senhor presidente. Senhor presidente, o projeto tramitou sem emenda, presidente. O que não devia ter vindo para a pauta, senhor presidente, era no dia de ontem o 047. Esse sim. Não, mas esse veio. Mas veio, só dá licença, deputado Salum. Depois o presidente lhe concede a palavra. Deputado Silvio Dresch, o PL 47, esse tramitou e veio a plenário com destaque de emendas. O PL 102 tramitou nas comissões, senhor presidente. Senhor presidente, o PL 102 tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado, tramitou na Comissão de Finanças, foi aprovado, tramitou na Comissão de Trabalho, foi aprovado, senhor presidente, está finalizado. Se todos os projetos estão vindo finalizados para o plenário, este igual, senhor presidente, este também faz parte do acordo, senhor presidente. Vossa Excelência tem razão em tudo, mas quando não estava no acordo de líderes, eu sou obrigado a colocar a apreciação dos líderes. Por mais que eu possa tentar, eu não posso suplantar uma manifestação de um líder que não concorda, a não ser que o deputado Milton Alves, que é o líder do PSD, retorne à sua posição. Deputado Salum. Gostaria de falar como líder. Eu estava presente na comissão quando o deputado líder do PSD, Milton Alves, pediu vistas nesse processo, no qual o líder do governo está querendo agradar o Tribunal de Justiça e falando que a Assembleia Legislativa tem. Mas eu quero ressaltar
que pode ter Assembleia e pode merecer Tribunal de Justiça. Mas antes disso, os funcionários públicos do Estado de Santa Catarina também merecem o mesmo respeito. Se não for colocado eles todos juntos, não merecem entrar nessa pauta. Mais um líder não Senhor concordando. presidente. Então, deputado Arcides Matos, para concluir, para nós começar a deliberar. Okay. Senhor presidente. Sim. Não se trata de querer agradar a ninguém. Se trata de ser justo e das mesmas condições que tem a Assembleia para o Tribunal de Justiça. Nós temos um acordo de que o projeto que tramitou em 2 comissões vem a plenário. Esse projeto tramitou em 3 comissões, deputado Marcos Vieira. Portanto, eu faço o apelo a Vossa Excelência e faço um apelo ao deputado Milton Obos, que é o nosso líder. Deputado Milton Obos, se ele puder nos escutar aqui, eu agradeço. Deputado Milton Obos, que libere o projeto e no ano que vem nós possamos definir com o TJ e com o Parlamento a possibilidade de estipular um prazo para que essa questão do pecúlio possa ser melhor avaliado. Mas no dia de hoje eu faço apelo a Vossa Excelência para que o senhor, como líder, libere para nós podermos votar em plenário. Senhor presidente. Deputado Marcos Vieira, Vossa Excelência... Não, eu quero votar a matéria, senhor presidente. Eu vou encerrar o seu último encaminhamento. Eu quero esgotar a matéria, senhor presidente. Nessas últimas semanas de tramitação de projetos, nenhum dos projetos de lei, senhor presidente, foi rejeitada a sua tramitação ou a sua inclusão na pauta ou na extra pauta. Esse é o único. E pelo que entendi mais, senhor presidente, o senhor votou em bloco a votação dos projetos para esta pauta. O PSDB deseja ver esse projeto também em votação aqui na Casa, sob pena de, como eu entendi de que foi em bloco, então o bloco fica todo rejeitado e o PSDB não concorda com a separação de um único projeto que não vai a plenário. Vossa Excelência não entendeu, eu fiz a leitura de todos e coloquei em apreciação individualmente, e esse não houve acordo, portanto está retirado de pauta e vamos deliberar. Okay. Discussão e votação ao projeto de lei complementar. Muito obrigado, presidente. Projeto de lei complementar 34.6 2017. Acresce o artigo 49A da Lei Complementar 465/2009, cria o Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Santa Catarina e adota outras providências, estabelece outras providências, com emenda aditiva. E ainda, antes de colocar o projeto em discussão, tem destaque do deputado Fernando Coruja, que pede votação em separado do artigo 3º do PLC 34.6 2017, para manifestação, o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, solicito que me conceda o tempo regimental de 10 minutos para discutir o meu destaque. Se eu entender que posso falar em menos tempo, eu encerro antes. Concedido, deputado. Senhor presidente, o projeto de lei complementar, número 34, foi relatado pelo deputado Minotto. E é um projeto que visa adequar a questão do lançamento do IPVA, no que couber as disposições da lei complementar que trata da notificação. Quer dizer, existe uma lei complementar em Santa Catarina, que é a Lei 313, que disciplina a forma de notificação. E a lei que institui o Código de Direitos e Deveres do Contribuinte do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Entretanto, o projeto tem um terceiro artigo, onde revoga o artigo 45 dessa lei complementar. Ora, o que é o artigo 45 que está sendo revogado? Na lei complementar, há um prazo para que o crédito tributário seja inscrito em dívida ativa. Ora, quando a Fazenda constitui um crédito tributário, ela passa a ter o direito de perceber esse crédito tributário. E ela pode lançar em dívida ativa. Normalmente há um prazo
Um prazo para quê? Um prazo máximo para que se lance em dívida ativa. Tem que se ter um prazo máximo. Porque se não tiver um prazo máximo, eu deixo isso ao alvitre do fiscal, do presidente da República, do governador, do prefeito, que claramente pode fazer a distinção entre os consumidores. Para um eu lanço na dívida ativa, para outro eu não lanço. Eu posso usar o que não seria discricionário, seria arbitrário. Ora, em Santa Catarina, a Lei 313, que é de 22 de dezembro de 2005, ela previa um prazo. O máximo de tempo que tinha a autoridade para lançar em dívida ativa era 30 dias. Bom, pois bem, em 2011, houve uma alteração da Lei Complementar 313. Veio a Lei Complementar 541, aliás. Entendeu o governo que 30 dias era um prazo pequeno, que tinha que ampliar esse prazo. E foi aprovado, então, uma alteração no artigo 45, passando para 90 dias. Então, em Santa Catarina, atualmente, tendo o crédito tributário sido sendo instituído o crédito tributário, tem 90 dias no máximo, e vou ler aqui o que diz, ó, o que vale hoje? O crédito tributário será inscrito em dívida ativa no prazo de até 90 dias, contados da sua constituição definitiva, sob pena de responsabilidade funcional. Então, a autoridade tem que lançar em até 90 dias. Tem um prazo máximo. Não pode tergiversar, esperar 6 meses, 1 ano. Veja o que é o governo agora, nessa lei complementar, que está sendo votada. Ele revoga o artigo 45. E diz o seguinte, não tem mais prazo. E argumenta na revogação que essa revogação é para facilitar a questão do IPVA. Mas ele não revoga só para o IPVA. Ele revoga na lei geral, para todos os créditos. Então, o que é o governo? É não ter mais prazo para lançar a dívida ativa. O crédito tributário constituindo. Vocês imaginem um governo onde o titular da fazenda, seja quem for, ou o funcionário responsável, ele pode escolher quando é que ele vai lançar em dívida ativa uma dívida. Então ele olha, tem 10 empresas, essa eu vou lançar, essa outra eu não vou lançar, né? Vamos pôr por hipótese, o Brasil, né, não é por hipótese. Vamos supor que o Brasil, por hipótese, fosse um país onde haja corrupção. Só por hipótese. Aí, um fiscal chega lá e pode evidentemente dizer, ó, eu não vou lançar o crédito que a fazenda tem aqui em dívida ativa. O seu vai ficar pendurado aí. Mas me atenda às minhas demandas. Por hipótese. Vamos dizer que haja corrupção no Brasil. Então é evidente que não deve ser suprimido esse artigo 45. Então faço destaque para suprimir do projeto que estamos votando o artigo 3º, que é exatamente aquele que revoga o prazo, deixa sem prazo. Vamos manter os 90 dias, me parece um tempo adequado para que a Fazenda Pública pegue o crédito tributário constituído e lance em dívida ativa. Lance em dívida ativa. É um tempo razoável e nós não podemos permitir que esse arbítrio fique na mão da autoridade fazendária. Peço apoio para suprimir esse dispositivo, porque aqui, no afogadilho da votação, com projetos complexos chegam em cima da hora, e que se exige que se fale rapidamente, muitas vezes nós votamos aqui bodes que não são adequados, e bodes que muitas vezes vão render recursos. Num país imaginário que nem o Brasil, que possa ter corrupção, pode acontecer isso.
Então, digo não a esse dispositivo, peço apoio dos eminentes companheiros da Assembleia Legislativa. Pela ordem, deputado Merizio, deputado Diogo Minotto. São para o deputado Merizio. Oi, só para informar todos os deputados e também fazer o registro da casa, que não sei se é possível mudar o acordo ou não, vai ser trocado, porque nós estávamos, a TVL estava fora do ar. Vai voltar para o ar? Não, por enquanto não voltou ainda. É? Por enquanto não. Não, porque é bom avisar, porque daí também anda mais rápido a Quando sessão. voltar, nós comunicamos. Por enquanto está fora do ar. Deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, mais a título de encaminhamento da emenda, eu acredito a emenda do deputado Coruja é extremamente meritória, porque ela estipula um prazo. O projeto original, não sei se por equívoco ou porque ela não coloca prazo da cobrança da dívida, hoje é 90 dias. Então, eu acho correto estipular um prazo, porque senão fica a critério do técnico, né? Então, nossa bancada apoia a emenda. Senhor presidente, só para contribuir, deputado Minotto. Além de meritório, como o deputado Dirceu colocou, tem fundamento, com certeza, a manifestação do deputado Coruja, porque sem um prazo estabelecido, cria-se uma insegurança jurídica. E a revogação do artigo, o artigo 3º que revoga, não poderia revogar. Eu acho que essa emenda ela é muito importante para que não haja depois uma outra discussão que seja da ordem jurídica. Deputado Milton Obas com a palavra. Senhor presidente, já tínhamos discutido antes com o deputado Coruja, parabenizá-lo por ter detectado a falha, e a bancada do PSD recomenda também o voto pela supressão desse artigo, porque senão não teríamos prazo limite para que seja inscrito em dívida ativa, e daí não pode ficar. Esse eu inscrevo, aquele eu não inscrevo, não tem penalidade, tem que ter prazo. Então nós somos favoráveis, deputado Coruja, que se vote com a supressão desse artigo 3º. Deputado Mauro de Nadal para encaminhamento, se assim... Na mesma linha, senhor presidente, a bancada do PMDB também acompanha o requerimento do deputado Fernando Coruja. Deputado Zé Milton, nós vamos abrir o painel, então, para a votação, enquanto houver os encaminhamentos. Deputado Zé Milton, depois o deputado Roberto Salum. Presidente, apenas para encaminhamento de voto, a bancada do Partido Progressista, do Bloco, também do PR e do PSB, também acompanha aí ao deputado Coruja, a emenda do deputado Coruja, no sentido de estabelecer um prazo, até porque tem outras leis que já estabelecem prazo para isso, inclusive com penalidade para os gestores. Me permitam fazer um esclarecimento, antes de eu dar a palavra ao Salum. O requerimento pede destaque de votação em separado do artigo 3º do PLC 346, do projeto de lei complementar 0034.6/2017. Ou seja, para acatar o requerimento, e pelo que eu senti da liderança ao acordo de votar favorável, terá que votar 2 para retirar o artigo 3º. Ok? Então, votando 2, está favorável a retirada do artigo 3º. Agora, concedo a palavra ao deputado Roberto Salum. Como líder, eu acompanho a sua explanação e já faço um pedido, senhor presidente. O deputado Marcos Vieira e todos nós aqui, líderes, entramos em comum acordo e eu peço que daqui para frente, quando se for discutir a matéria, o regimento nós abolimos e passa a 5 minutos, gostaria que, se precisar, escutar os líderes, 5 minutos de discussão, se houver, não mais tempo do que isso. Obrigado. Obrigado pela sugestão. Com a palavra do governo para encaminhamento, deputado Alcide Matos. Senhor presidente, não vemos nenhum óbice na supressão do artigo, senhor presidente. Em votação, aberto o painel. Em vota 2, suprime o artigo 3º. Presta aí, grandão. Ô, Coruja, é dois. Subindo da oposição, nós vamos começar a aprender com ele. Ô, Coruja, o ano que vem vai... Ele dá um treinamento para as pessoas como é que é a sua oposição, que nós estamos treinando aqui. Um curso rápido de sua oposição de lá de cá. Todos os deputados votaram. Vamos abrir o painel para conferir os votos. Nenhum
Voto sim, portanto, 31. Voto não. Aprovado o requerimento e rejeitado o artigo 3º do PLC 0034. Agora sim, votação, o projeto de lei 34, PLC 34.6 de 2017. Abrimos o painel para a votação. Quem vota 1 aprova, quem vota 2 agora rejeita. Em primeiro turno, lógico. Senhor presidente. Voto 1. Voto 1. Aprovação do projeto. Voto 1 pela aprovação, deputado Alcides Matos. Abriu o painel para conferir os votos. Os deputados votaram. 31 votos sim, nenhum não. Aprovado. Discussão, votado em primeiro turno. Discussão e votação, projeto de lei 17.0/2017, de autoria do deputado Gabriel Ribeiro. Dispõe sobre a transmissão ao vivo, por meio da internet, no portal de transparência dos processos licitatórios realizados pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Santa Catarina, com a emenda modificativa. Em discussão, para discutir o deputado Gabriel Ribeiro. Senhor presidente, senhores deputados, trata-se o projeto de lei número 017/2017 de uma grande revolução dentro da administração pública estadual. Santa Catarina já está na vanguarda nacional em eficiência e gestão pública, e esse projeto de lei vem a tornar obrigatório que todos os processos de licitação e contratação pública em nosso Estado, na administração direta e indireta, com a emenda do deputado Dirceu, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, a esta Casa Legislativa Catarinense, todos sejam transmitidos pela internet, todas as etapas do processo licitatório, e que sejam transmitidos através do portal de transparência do órgão público, inclusive ficando lá arquivado pelo prazo de 5 anos. Trata-se de uma lei que visa fortalecer a transparência em Santa Catarina, a publicidade de todos os atos e a participação do cidadão na gestão pública estadual. Portanto, eu peço aos senhores deputados para que votem favorável ao projeto de lei, para que, mais uma vez, Santa Catarina dê uma demonstração para todo o Brasil que está a um passo à frente dos demais estados do nosso país. Para encaminhamento, senhor presidente. Com a palavra o deputado Dirceu Dresch. Nós apoiamos, com certeza, e queremos parabenizar o deputado Gabriel Ribeiro. Apoiamos o projeto, inclusive fizemos uma emenda ampliando esta transparência também para os demais poderes e órgãos do Estado. Então, com certeza, um projeto importantíssimo e nós precisamos avançar cada vez mais na transparência pública nesse país. Obrigado. Em votação, o projeto de lei 17 em turno único. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Desculpa, primeiro turno, não em turno único. Discussão em primeiro turno, projeto de lei 46, deputado Gelson Merizio, denomina Aquilino João Pertussati a rodovia SC 482 no trecho com início ao município de Galvão até o município de Quilombo, com emenda substitutiva global. Em discussão, não haver que discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação, primeiro turno. Projeto de lei 88.3 de 2017, de autoria do deputado Marcos Vieira. Denomina a rodovia Laine Maria del Nadal, na SC 386, no trecho compreendido entre o entroncamento com a rodovia SC 163, no município de Ipurã do Oeste, até o município de Mondaí. Em discussão, não haver quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em primeiro turno ao PL 160.5 de 2017, de autoria do deputado Fernando Coruja. Altera a lei número 12.854 de 2013. Institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para o fim de reconhecer cães e gatos como seres sencientes, com emenda substitutiva global. Em discussão, não haver que discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em em turno único. Projeto de lei 168.2 de 2017, de autoria do Governo do Estado.
altera o artigo 2º da Lei 14.652 de 2009, que institui a avaliação integrada da bacia hidrográfica para fins de licenciamento ambiental e estabelece outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 238.0, 2017, de autoria do Governo do Estado, institui o Sistema Estadual de Cultura e estabelece outras providências com emenda modificativa e além de requerimento de votação em separado para a emenda que foi rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei e mais a emenda, ou melhor, a emenda modificativa ao projeto de lei 238, votação em separado para a emenda que foi rejeitada. Requer também votação em separado a emenda que foi retirada da Comissão de Justiça ao projeto de lei 238. Emenda aditiva ao projeto de lei 238. Votado separando. Emenda modificativa ao projeto de lei, o artigo 29. E o último requerimento para emenda aditiva ao projeto de lei 238, o artigo 30. Em discussão em conjunto projeto. Eu vou colocar em discussão todas as emendas que foram solicitadas através do requerimento em destaque e também o projeto. Aí depois, para votar, nós vamos votar em separado, mas o debate será tanto das emendas quanto do projeto em si. Com a palavra a deputada Luciane Carminati. Oi. Presidente, só para entender, nós vamos agora discutir as emendas em conjunto e depois a votação em separado. Ok. Esse projeto, deputados, é o 238, não é o da educação, é o do Sistema Estadual de Cultura. Eu quero apenas fazer uma breve menção. Está aqui o professor Rodolfo, que é o presidente da Fundação Catarinense de Cultura, também o Marchetti, que é o presidente do Conselho Estadual. As emendas que nós apresentamos, elas, na verdade, têm como objetivo aperfeiçoar o sistema. Nós precisamos enfrentar o debate de que a cultura em Santa Catarina, além de não ter um sistema, então aqui o governo encaminha a criação da lei do sistema, mas nós não conseguimos avançar em alguns aspectos, dentre os quais a questão do financiamento. Então, nós ainda mantemos o Fundo Cultural, que tem uma série de questionamentos, precisa ser remodelado, ter uma nova configuração do ponto de vista de um fundo que financia a cultura. Nós também identificamos que não foi apresentado no Sistema Estadual de Cultura as metas e, portanto, o Plano Estadual de Cultura. Um terceiro aspecto que eu quero destacar é com relação ao debate desta lei. Essa lei, ela tramitou na CCJ, na Comissão de Educação e Cultura, que é a comissão de mérito, não houve debate. Nós não conseguimos ter o tempo hábil para fazer a discussão do sistema, ou seja, os mais interessados, os artistas, produtores, o setor cultural como um todo, não conseguiu ter o espaço do debate do sistema estadual. Há também uma emenda que trata do Conselho Estadual de Cultura, que hoje ainda o seu presidente é indicado pelo governo, e a nossa emenda diz que ele deve ser indicado pelos membros do Conselho Estadual, porque é muito contraditório alguém que é indicado pelo governo, que tem a tarefa de fiscalizar, vai fiscalizar o próprio governo.
Também nós temos uma disparidade na representação, o governo ainda indica 8 membros, nós precisamos tornar mais representativo e também envolver a representação das universidades, dos diferentes setores da cultura. E uma última emenda, então eu resumi aqui para que a gente possa entender que, embora nós vamos hoje pautar aqui o Sistema Estadual de Cultura, nós temos essa dívida com o setor cultural que fica no registro aqui. Nós não conseguimos avançar, então, por isso eu apresentei as emendas no sentido de corrigir essas distorções. A primeira emenda trata de tornar o Conselho normativo e fiscalizador. A segunda emenda trata de garantir as instâncias do Conselho Estadual, que é a diretoria executiva, plenário, comissões temáticas, grupo de trabalho, audiências e secretaria executiva. A terceira emenda é a emenda aditiva, que acrescenta um artigo estabelecendo quais são os cargos mínimos da diretoria executiva, quais sejam presidente, vice, primeiro secretário e segundo secretário. E ainda nós temos uma emenda modificativa que diz que, em regime de colaboração entre os municípios e a sociedade civil, nós teremos um plano de acompanhamento do plano, aliás, uma comissão de acompanhamento do plano estadual, do Sistema Estadual de Cultura. E a última emenda que eu quero chamar a atenção dos deputados, nós recebemos o apoio de várias associações, da Amurel, da Prefeitura de Guaramirim, da Amvale, que pega Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, toda essa região, da Prefeitura de Corupá, de Bombinhas, nós temos de Anchieta, de Formosa do Sul, de Criciúma, de Presidente Getúlio, de Faxinal dos Guedes, de São José, de São Carlos, enfim. Nós temos aqui apoio das diferentes associações preocupadas com o investimento em cultura e que se manifestam com uma emenda que nós apresentamos, que é a última emenda, que diz nessa emenda que 30% do fundo cultural deve ir para os municípios, para que a gente tenha pelo menos 1/3 dos recursos do Fundo Cultural descentralizados a todos os municípios catarinenses. Então, presidente, eu não vou me alongar, mas eu quero fazer o registro aqui, nesta casa, de que, mesmo pautando o Sistema Estadual de Cultura, que é novo, nós não temos ainda em Santa Catarina, então reconhecemos essa iniciativa, que é resultado de todo o debate que o Conselho, que a Fundação, que os membros do Conselho vêm fazendo. Mesmo assim, ficam estas demandas em aberto. O Fundo Cultural, os 30% direto aos municípios e a reformulação do Conselho Estadual de Cultura. São essas as emendas que nós apresentamos ainda na Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, presidente. Para manifestação, o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, as emendas da deputada Caminati já foram rejeitadas nas comissões técnicas. As emendas, elas mexem na estrutura do programa de cultura, mexem na forma de eleição do presidente do Conselho. E esse projeto ele é fruto de um debate, deputada Dirce, de 8 anos, das conferências, dos conselhos, das autoridades ligadas à cultura. Portanto, a nossa orientação é pela rejeição das emendas e votação na forma original, senhor presidente. Feito encaminhamento, deputado Milton Obos. O PSD vota conforme a orientação do líder do governo, por entender que essas emendas são totalmente inoportunas em função da votação tão importante do Sistema Catarinense de Cultura, e esses assuntos, mesmo que tenham mérito, devam ser discutidos em outro projeto de lei.
Para encaminhamento, deputado Gelson Merisi. Na verdade, não é encaminhamento, é só uma questão de ordem rapidinho, enquanto o pessoal vai votando. Eu conversei com os líderes aqui, a concordância de todos. Depois desse projeto, nós pudéssemos votar o 24, para que as pessoas que estão interessadas pudessem depois também estarem liberadas, uma vez que nós temos matérias longas para serem liberadas depois delas. Havendo acordo das lideranças, assim será encaminhado. Eu consulto a autora do requerimento das emendas, se podemos votar em bloco ou podemos votar em bloco. Então, vamos votar as emendas em bloco. As emendas que foram, através do requerimento, destacadas para votar. Quem vota 1, aprova as emendas. Quem vota 2, rejeita. Encaminhamento do PMDB é voto 2, pela rejeição. O PSD já fez encaminhamento, também voto 2 das emendas. O deputado Dirceu Drege encaminha 1. Voto 2, senhor presidente, rejeição das emendas. Deputado Darcy, encaminhamento voto 2. Bancada do PMDB também, senhor presidente, vota 2. Bancada do PMDB, voto 2. Bancada do Bloco, voto 2 pelo deputado Zé Milton. Deputado Bancada do PSDB, vota 2, senhor presidente. Voto 2 pela bancada do PSDB. Todos votaram. Vamos abrir o painel para conferir os votos. 10 votos sim, 22 não. Rejeitadas as emendas. Agora a votação do projeto de acordo com o relatório aprovado na comissão. Em votação, o PL 238.0/2017. Quem tiver de acordo, permaneça como está, com os votos unânimes aprovado. Foi aprovado em turno único. Pela ordem. Agora, pelo acordo dos líderes, nós vamos então deliberar o PLC 0024.4/2017. Antes, porém, pela ordem, deputado Nilson Gonçalves. Só para corrigir que eu votei equivocado, era 2 e eu votei 1, que fica registrado isso aí. Fazendo a correção. Obrigado, deputado. E o projeto 24 também tem requerimento de emenda modificativa, número 24. Colocar primeiro o requerimento. Emenda aditiva. Não tem nem 46 aí. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem. Emenda supressiva. Pela ordem, deputado Mauro de Nadal. Nós havíamos pré-acordado do tempo de discussão ser de 5 minutos. Aí eu gostaria que Vossa Excelência restabeleça o acordo. 5 minutos, conforme acordo de líderes. Emenda modificativa. Emenda aditiva. Mais emenda aditiva. E por último. Esse é o seguinte, outro destaque. Mais o destaque. Destaque da emenda aditiva de autoria do deputado Darcy de Matos, de folha 91. Vamos debater todos os requerimentos de emendas, tanto por parte da deputada Luciane como encaminhamento da Darcy, e vamos proceder à votação de preferência em bloco, evidentemente separando a emenda do deputado Darcy e as emendas do deputado Luciane. Se Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, eu quero defender o requerimento para destacar e defender a emenda
de minha autoria, que é similar à emenda que foi acatada nas comissões do deputado Valdir Cobalcini. Ou seja, a emenda do deputado Valdir Cobalcini dá a progressão na carreira para os servidores convocados pelo Executivo. E a minha emenda, senhor presidente, ela dá a progressão na carreira para os servidores convocados para prestarem serviço no Parlamento catarinense. Peço, portanto, o apoio ao destaque e, sobretudo, ao conteúdo da emenda. Agora sim, deputado. Não. Senhor presidente, para agilizar, senhor presidente, me permito, põe em votação o requerimento do deputado Darcy e depois, em seguida, deputada Luciane. Eu vou ouvir a deputada Luciane, que eu já tinha concedido até a palavra. Aí depois eu faço o encaminhamento de votação. Oi, presidente. Primeiro, só para esclarecimento, nós temos 6 emendas protocoladas, é isso? De nossa autoria. Só um minutinho, eu estou me conferindo. 5? Ok. Eu quero só chamar a atenção dos deputados, porque a gente conversou muito sobre essas 5 emendas. Então, nós vamos fazer o debate das 5 emendas, mas na hora de votar, deputado presidente, a proposta é que 2 emendas, que são a das faltas, tanto a de 2012 quanto a deste ano, a gente vote junto, para os deputados entenderem. Tudo bem? Essas 2 juntas e as outras 3, então, em bloco separado. Tudo bem? Perfeito. Só para facilitar a votação. Então, para os deputados ficarem muito atentos, o que nós estamos apresentando nessas emendas? O projeto de lei, o 024, ele vem, na verdade, a alterar aspectos da carreira 668, que foi aprovada nesse parlamento em 2015. Ele mexe com vários aspectos, dentre os quais nós apresentamos emenda, que é a emenda que trata do estágio probatório. Hoje, os trabalhadores da educação precisam ter um ato declaratório de que concluiu o estágio probatório para ampliar na carreira. Então, nós apresentamos uma emenda dizendo que é automático, porque não precisa depender de ato declaratório. Você terminou o estágio probatório, automaticamente, o estatuto é muito claro, você já venceu esse prazo, então você pode ascender na carreira. A outra emenda que nós apresentamos é com relação à garantia de que os afastamentos previstos em lei e remunerados pelo Estado, eles precisam garantir também o direito dos trabalhadores a ascender na carreira. Desta forma, não ter impeditivos no desenvolvimento da carreira. Então, quem está cedido para a LESC, quem está cedido para a sede, quem está cedido para o sindicato, não ter prejuízo na progressão funcional e na carreira. Então, essa é uma outra emenda que nós apresentamos. Uma terceira emenda é com relação aos certificados de qualificação e atualização e aperfeiçoamento. A sede no PLC 24 está restringindo tanto para o Sistema S quanto para instituições públicas e privadas. Nós temos uma escola do Legislativo, nós temos outras instituições, inclusive, que também fazem cursos que os nossos educadores participam. Se nós não abrirmos isso, os professores serão prejudicados nessa função. E ainda nós temos também a questão da ampliação, da alteração da jornada dos professores, que não precisam depender de ato declaratório, autorizando a alteração da carga horária todo ano no dia 31 de janeiro. Essas emendas aqui, deputados, são todas emendas importantes, mas tem 2 emendas que eu destaco com maior força, inclusive, que é a emenda do dia que trata do abono das faltas e do registro funcional
com data do dia 17 de abril de 2012. O governo já reconheceu no passado, os professores já repuseram, portanto, receberam esse dia, mas ainda consta no registro funcional, o que prejudica a aposentadoria e a progressão funcional. Então, tem uma emenda que abona, que é essa emenda que eu pedi para juntar com a outra emenda, que é da falta do dia 17 de abril. E uma outra emenda que é da falta do dia 10 de outubro desse ano, porque os professores paralisaram as suas atividades em função de que, nesse dia que foi paralisado, o governo reconheceu que foi erro seu e o secretário disse para nós, deputados, que já que era erro da secretaria, iria abonar a falta. No entanto, não abonou. Então, o que eu quero falar aqui, presidente, é para colocar em votação, primeiro, deputados, por favor, nós estamos pedindo para fazer a votação primeiro dessa... 30 segundos para concluir, deputado. Para concluir, primeiro nós estamos pedindo para votar o abono das faltas juntos, a de 2012 e 2017, tá? E que seja voto em painel, para que a gente deixe registrado. Peço aqui a sensibilidade dos meus colegas deputados para que votem a favor da educação, dos profissionais da educação de Santa Catarina. E depois nós votamos as outras emendas. É isso, presidente. Senhor presidente. Deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, queria manifestar também, especialmente a respeito destas duas emendas do abono das faltas. Às vezes, quando a gente fala em algum projeto para a educação, o argumento é muito forte, que dá grande repercussão financeira, que não dá para aprovar por esse ou aquele motivo. E aqui nós estamos diante de uma reivindicação que não tem essa questão de repercussão financeira ou repercussão financeira mínima, porque beneficia trabalhadores da educação, que fizeram movimentos justos, legítimos, e nós estamos falando apenas do abono aqui de 2 dias, envolvendo aí alguns anos, inclusive de 2012. Por isso não há justificativa para se alegar impacto financeiro, senhor presidente. É uma questão de justiça. Essa casa, inclusive agora, nessas votações finais, foi generosa, inclusive com algumas categorias merecidas, inclusive na sua grande maioria, e não poderia encerrar o seu ano legislativo não atendendo essa reivindicação que é justa, que é legítima, que é meritória, senhor presidente, que não tem um grande impacto financeiro. Nós estamos devendo, Santa Catarina deve para o magistério ainda muito, porque nós, como um estado de ponta, um estado que se diz da linha de frente dos desenvolvidos, ainda tem salários, por exemplo, comparando com o querido estado de Roraima, como se diz na pronúncia, mas infinitamente inferior, enquanto o estado lá, em termos econômicos, tem bem menos condições de recurso financeiro. Então, aqui não há esse impacto financeiro eventualmente alegado. Eu acredito que nós podemos, na esteira, inclusive, de outras decisões importantes que nós tivemos nessa casa, inclusive ontem, aquela decisão importante de pôr fim a uma excrescência que existia, que era a questão das aposentadorias de ex-governadores, nós aprovarmos esses 2 abonos, que é o mínimo que nós podemos fazer nessa véspera de Natal para a nossa tão sofrida classe do magistério. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Ana Paula Lima. Senhor presidente, defendendo já as emendas propostas pela deputada Luciane Carminati, já com apoio de diversos parlamentares, mas é uma vergonha o governo não querer abonar a paralisação dos nossos professores da rede estadual. Pior ainda que o governo, os professores já compensaram esse dia, já reporam essas aulas e esses horários, o governo já pagou isso para os professores, e não querer abonar essas faltas por causa da progressão na carreira é um absurdo. Eu acho que os dias que foram paralisados, nós estamos falando aqui de pouco tempo,
foi porque o governo não negociou com a categoria e precisou desse tipo de mobilização. Mas não é justo o parlamento catarinense deixar isso passar em branco. O parlamento catarinense tem uma dívida com o magistério catarinense. Muito por aqui passou projetos e, infelizmente, os professores não tiveram a garantia dos seus direitos. Então, nada mais justo do que no dia de hoje a gente aprovar todas as emendas aqui propostas, porque é para benefício dessa categoria tão sofrida e que tem a missão de fazer a educação, a escolarização e a educação do povo catarinense. Dessa forma, eu peço para os colegas parlamentares, pelo menos nesse projeto, votar a favor do magistério catarinense. Muito obrigada. Senhor presidente. Deputado Roberto Salum, excelente, tem a palavra. Senhor presidente, ontem eu tive, não sei se foi derrota ou uma tristeza íntima de um projeto onde nós, policiais, fomos prejudicados. Mas nem por isso, a nossa angústia, a nossa tristeza, nós deveríamos transferir para o dia de hoje, haja vista que o dia que eu entrei aqui, eu jurei para mim mesmo votar em prol de todos os funcionários. E os professores dos nossos amados mestres do meu estado e do Brasil, realmente uma das maiores injustiças que eu tinha visto, por causa de um dia, todas as transferências, todas as promoções não podiam ser adiantadas justamente por este 24 horas como débito dos professores e que, na verdade, já tinham pago. Fico feliz do deputado Nadal convencer toda a ala do governo, foi o primeiro a tomar iniciativa e nos convencer de colocar os professores que estão aqui, não só esse, o estado inteiro, para nós votarmos de acordo com a nossa deputada, item por item, para terminar o ano com chave de ouro. Uma parte do meu funcionário público não ganhou, mas, se Deus quiser, em fevereiro nós vamos ganhar. A palavra do seu Dresch, do deputado Zé Milton. Presidente, considerando tudo que já foi votado essa semana nessa casa, com diversas categorias profissionais que aqui estiveram, e muitas delas com um nível salarial muito superior ao do magistério catarinense. Considerando que os professores também já recuperaram as horas-aulas que foram interrompidas durante a greve. Considerando que o estado de Santa Catarina tem um caminho longo ainda a percorrer no reconhecimento da carreira do magistério pela importância que ela tem na formação do nosso jovem, da sociedade catarinense. Por isso nós, do Partido Progressista, do nosso bloco, nós queremos também pedir o apoio para todas as emendas aqui apresentadas em prol do magistério catarinense, seja pela deputada Luciane, seja pelo deputado Darcy de Matos, o nosso apoio, o nosso reconhecimento que essas emendas são justas e vão sim trazer uma espécie de reconhecimento, mesmo que tardio, dessa casa para a importância da carreira do magistério catarinense pelo serviço que eles prestam às crianças e à nossa juventude. Deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, eu quero aqui primeiro cumprimentar os educadores catarinenses, educadoras que estão aqui, sempre defendendo a educação pública no nosso estado. Eu sempre falo, as minhas filhas, as 3 filhas, todas as 3 passaram pela escola pública. E, com certeza, pelo esforço dessas pessoas que estão aí lutando pela educação. Quando os servidores têm que parar, os servidores têm que fazer uma greve, porque muitas vezes esgotou toda a perspectiva de negociação, e o governo fecha as portas, tem que fazer mobilização. E eu, como sindicalista, reconheço o papel de vocês, a luta de vocês, a mobilização, porque ela é importante. Então, não é justo que a Secretaria da Educação, o secretário da Educação, não permita, e o governo do Estado, esse perdão desse dia, que foi pago, que foi reposto às aulas e foi reconhecido. Então, por isso, é justo que esta emenda que a deputada Luciane apresenta, que nós já discutimos na CCJ, discutimos em todo o processo de tramitação desse projeto na casa. Então, nada mais justo, porque isso beneficia centenas e centenas de professores para ascender na carreira, para aposentadoria, inclusive, esse dia precisa ser aqui isentado. Obrigado.
Deputado Altair Silva. Senhor presidente, eu hoje na Comissão de Finanças, substituindo o deputado Zé Milton, fiz um pronunciamento que eu tenho um sonho que a educação em Santa Catarina, quando chegam os projetos referentes à educação, esteja o mesmo tratamento que é dado por Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, projetos do governo. Eu tenho a certeza que tudo que nós fizermos pela educação, nós ainda estaremos fazendo muito pouco, e esse parlamento pode fazer muito mais. Por isso eu sou favorável à emenda do deputado Darcy de Mato e favorável às emendas da deputada Luciane Carminati, porque elas são a favor da educação e nós precisamos dar prioridade à educação sempre em Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Maurício Tudilar. Senhor presidente, eu queria pedir que a injustiça que foi feita ontem nessa casa com os policiais civis seja corrigido hoje com voto a favor dos professores, tá? Porque é tão fácil corrigir erros do governo, erros de burocratas lá, num projeto que ontem chegou ao seu cúmulo de trazer a Associação dos Delegados, pedido pelo governo aí, para dizer que eles estavam recebendo uma migalha e era para ser contra a migalha para os demais policiais civis. Igual esses projetos aí, que não tem nada de inconstitucionalidade. Aquele projeto de ontem criava uma expectativa com uma data para que o governo cumpra o que tem que cumprir. Infelizmente, nós tivemos nessa casa o voto contrário aos policiais civis. Foi corrigido a questão da defensoria, com justiça. É tão fácil chegar ao final do ano e dar um Natal de paz e de perspectiva para as pessoas. Infelizmente, ontem, essa casa cometeu uma injustiça com os policiais civis, deu uma migalha que o governo deu para os delegados e negou às demais classes. Então, que corrijamos essa injustiça votando com os professores agora. Obrigado. César Valduga. Bem, senhor presidente, quero cumprimentar todos os professores e esses que, por muitas vezes, fazem horas e horas de viagem, que vêm de todas as regiões do estado de Santa Catarina para reivindicar o que é realmente de direito. Com relação à valorização da educação, e me lembro muito bem aqui também, em outros tempos, né, os professores lutando e agora, mais uma vez, buscando o que é de direito. Então, quero parabenizar pela luta dos professores. Vejo que hoje tem que se fazer justiça. Diante de tantos retrocessos, como a PEC 55, a PEC da morte, que, enfim, está envergonhando o nosso país, tirando o direito dos trabalhadores, em especial aos nossos educadores do nosso estado de Santa Catarina. Por isso, nós gostaríamos de pedir o apoio, parabenizar o deputado Luciane Carminati, pedir o apoio de todos os deputados que votemos aqui, todas as emendas a favor da educação catarinense. Obrigado, senhor presidente. Deputado Fernando Coruja. Vou ser rápido. Cumprimento os professores pela sua luta, cumprimento a deputada Carminati pela batalha aqui dentro. E os alunos que teve uma tristeza íntima quando não foi votado o negócio a questão dos policiais ontem, vamos dizer que eu também tive uma tristeza íntima. E hoje eu quero ter uma alegria externa com a aprovação do pedido dos professores. Deputado Milton Obos. Senhor presidente, só para encaminhar, eu vou, conforme nós discutimos hoje na Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, e fomos voto vencido pelas emendas da deputada Luciane Carminati, eu queria propor um acordo aqui para a deputada Luciane, que em seguida vote o destaque dos 2 dias de abono para votar, que é o principal tema em questão. Nesse sentido, a bancada do PSD está liberada para votar a favor das emendas da deputada Luciane Carminati. E depois, em seguida,
colocamos para votar o projeto 24, como ele foi aprovado na CCJ e na Comissão de Finanças. Esse é o acordo que eu queria propor, assim satisfaz aos professores. Isso porque tomamos essa decisão, porque na manhã de hoje tentamos, e eu falei isso na reunião, nós somos corretos na condução. O governo vai poder vetar isso, paciência. Nós tentávamos construir para que houvesse um acordo, para que nós votássemos aqui acordado com o governo sem ter possibilidade de veto. Como não tivemos resposta, para que a gente agilize a votação, deputada Luciane, estamos liberando a votação para votar com Vossa Excelência. Deixa eu fazer um pedido aqui. Posso fazer um pedido aqui? Deixa eu fazer uma consulta primeiro à deputada Luciane. O deputado Milton Obos propôs a votação das duas emendas de Vossa Excelência que tratam do abono da falta de serviço de trabalho na rede estadual. São duas, num bloco, certo? Vossa Excelência tem mais 4. Se eu entendi, essas 4 é pela retirada. Ô, presidente, eu estou perguntando... fazer uma solicitação para a deputada Luciane, em homenagem à minha única avó viva, que é ex-diretora e ex-professora de escola lá em Gaspar, mas ela mora em Dayal. Ela é mãe da minha mãe, que está de aniversário hoje. Então vamos fazer essa discussão em bloco para eu conseguir pegar o resto da janta com ela, por favor, deputada. Eu só consulto, deputada Luciane. Só para esclarecer. Se eu entendi que a proposta... São duas votações, presidente. A primeira votação é juntando o abono das duas faltas, que foi a proposta do deputado Milton Obos, ok? E depois votando em bloco as outras 4 emendas para também possibilitar que os deputados tenham essa votação em separado. Tudo bem? Está entendido, né? Ok. Eu também tinha entendido pela retirada, mas não é isso que... Aí, nós vamos votar a emenda do deputado Darcy de Matos também. Não vamos esquecer disso. São três blocos. Não, são... 2 da deputada Luciane e a deputada, Sim, a emenda do deputado Darcy de Matos. Eu vou encerrar a discussão sem antes... vou permitir que o deputado Mota faça seu encaminhamento, para nós começar a deliberar, senão vamos abrir o painel na frequência. O deputado Mota termina, a não ser que haja retirada, caso contrário for uma votação, vamos abrir o painel para votar. Presidente, só para uma solicitação que Vossa Excelência pudesse colocar primeiro essas duas emendas, que me parece construir o consenso em votação. Exatamente. Senhor presidente, deputada Carminati, eu devo isso... esse voto à educação de Santa Catarina. E por isso, a nossa bancada do PMDB vai votar com as duas emendas da Carminati para poder cumprir a nossa missão com a educação de Santa Catarina. Vou abrir o painel para votarmos as duas emendas da deputada Luciane, que tratam do abono de faltas. Vota sim, aprova as emendas, quem vota não. Quem vota sim, vota 1 pela aprovação das emendas. Quem vota 2, vota não. Está aberto o painel. Presidente, para encaminhamento e votação. Para votar a favor das duas emendas que estão sendo votadas junto, é voto 1. Perfeito. Quem vota 1, aprova. Quem vota 2, rejeita. Deputada Ana Paula, Vossa Excelência, não quer votar? Eu vou abrir o painel na sequência. Vamos acelerar, deputado. O pessoal está com pressa, está cansado. O deputado Merizo está ansioso, velho. Vamos abrir o painel para conferir os votos. 33, sem nenhuma aprovada. As duas emendas. Agora vamos votar a emenda do deputado Darcy de Matos. Presidente. O PSD recomenda voto 1, aprovação da emenda do deputado Darcy de Matos. Para encaminhamento, deputado Mauro de Nadal. PMDB recomenda voto 1, com a emenda Darcy de Matos.
Presidente, só quero fazer um registro rápido. Abrir o painel para votar enquanto a deputada faz. Agradecer na votação das duas emendas, os 33 deputados. Eu gostaria que todos se sentissem aqui reconhecidos pelos professores, pela educação catarinense. Nosso muito obrigado. Mas eu quero fazer o registro do deputado Mário Marcondes, que apresentou a emenda na CCJ, o deputado Valduga, que também apresentou a emenda na CCJ, o deputado Merizio, que nos ajudou aqui na articulação em plenário, o deputado Darcy, que foi fundamental também para ajudar em relação ao PSD, o deputado Mauro de Nadal foi parceirão aqui também para juntar a bancada do PMDB, o deputado Cobalcini, que nos ajudou já na aprovação de duas emendas na CCJ e também aqui no plenário, o deputado Altair, o deputado Rodrigo Minotto e o deputado Salum, que fizeram falas respeitando a votação. Então, nosso muito obrigado. E hoje acho que se desenha, a partir desse momento, também uma outra relação com a educação em Santa Catarina, que é uma relação de mais respeito e mais diálogo com o magistério. Muito obrigado aos 33 deputados aqui. Em votação, falta votar o deputado Altair Silva, Ana Paula Lima, Antônio Aguiar. Presidente. Deputado Parisotto, deputado Darcy. Vamos votar para conferir daqui a pouco os votos. Deputado Milton Obos. Desculpa, deputado José Milton Chefe. Não quer? Partido Progressista encaminha voto 1 das emendas do deputado quem Darcy de vota Matos. Obrigado, deputado. Vota 1 aprova. Quem vota 2 rejeita. Deputada Carminati, para finalizar, nós estamos em votação. Presidente, só fazer o registro ainda de dois deputados que também contribuíram muito, que é o deputado Milton Obos, me perdoe, né? E o deputado Parisotto, que desde o início também foi muito parceiro. Muito obrigado e todos se sintam aqui reconhecidos. Vamos abrir o painel para conferir os votos. 31, sem nenhum não. Aprovado. Últimas emendas. Emenda de autoria da deputada Luciane Carminati. Emenda modificativa. São 4 emendas. Emenda supressiva. Presidente, eu vou retirar essas próximas emendas. Acho que obrigado, houve deputada. Um avanço aqui do parlamento e a gente continua o diálogo sobre essas demais emendas. Tá? Obrigado, deputada. Retirado, obrigado. Agora vamos votar o PLC 0024.4/2017 com as emendas aprovadas. Em votação no painel, porque é projeto de lei complementar. Quem vota sim, aprova com as emendas. Quem vota 2, rejeita. Em votação, PMDB encaminha voto 1. PSD encaminha voto 1. PT encaminha voto 1. Partido Progressista e demais, PSB e PR, voto 1. Salom, voto 1. PC do B também, voto 1. PC do PSDB, voto 1. PSC, voto 1. PDT, voto 1. PR, voto 1. Feitos os encaminhamentos. Vamos conferir os votos. Vamos abrir o painel. 32 votos sim. Aprovado em primeiro turno. Senhor presidente. Para encaminhamento, deputados vão deliberar em primeiro turno o seu projeto 248. Senhor presidente, não é propriamente encaminhamento de votação, presidente, mas quero fazer ainda referência ao projeto 24 que acabamos de aprovar, com as duas emendas apresentadas pela deputada Luciane, dizer de que coroou o esforço que nós também buscamos fazer com outros deputados
e não tivemos a sensibilidade por parte da Secretaria de Educação, mas ficamos muito contentes pelo avanço, pelo prêmio que recebem os trabalhadores da educação, aqui muito bem representados por todos vocês, porque essas faltas, uma vez tendo tido a reposição, não era justo que esta casa não desse uma resposta como deu. Então, parabéns a vocês. Eu também me sinto muito contemplado, porque apresentei uma emenda que foi acatada. Para concluir, presidente. Mais 30 segundos para concluir, deputado. Para concluir, apresentei 2 emendas que foram acatadas no relatório. Uma delas faz em relação ao abono das faltas de 2015 e uma outra emenda que também foi acatada, que mantém os benefícios da progressão da carreira daqueles servidores convocados por ato do Poder Executivo e que estão à disposição de outros órgãos da administração pública estadual. Por isso também fico muito contente. Agora sim, em votação em primeiro turno, PL 248, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, denomina Onélio Francisco Comenta rodovia SC 350, trecho de entroncamento com a BR, rodovia BR 153 do município de Caçador. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão em votação em primeiro turno, projeto de lei 249, deputado José Milton Schaeffer, institui o Dia Estadual da Conscientização do Uso de Energia Sustentável. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão, votação em primeiro turno, OPL 330.5/2017, de autoria do deputado Serafim Venzão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão e votação em primeiro turno, OPL 409.0/2017, de autoria do deputado Mauro de Nadal, da nova redação ao parágrafo único do artigo 1º da Lei 14.734/2009, que dispõe sobre a proibição em território do Estado de Santa Catarina da capina química nas áreas que relaciona. Dentro deste projeto foi apensado o PL 517.3/2017. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei. Voto contrário. Voto contrário, deputado Dirceu Dresch. A capina química. Ao projeto 409.0/2017. Eu fiz hoje pela manhã, na Comissão de Trabalho e Serviço Público, não estava anexado o meu relatório completo que eu fiz na Comissão de Constituição e Justiça. Gostaria que o relatório completo meu fosse anexado ao projeto original que veio da Comissão de Constituição e Justiça. Será providenciado, deputado. Em discussão e votação em turno com o PL 433.0/2017. Autoriza a cessão de uso compartilhado do imóvel no município de Herval do Oeste. Desenvolvimento de atividade de educação infantil. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão e votação em turno único ao PL 493, do Governo do Estado. Dispõe sobre valores mínimos de recolhimento e documentação de arrecadação e estabelece outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 371/2017, de autoria do Governo do Estado. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Esse é o penúltimo. Um minutinho. Eu vou suspender. Esse é o penúltimo, senhor presidente. Senhor presidente, pela questão de ordem só, presidente. Eu só fiz uma pequena introdução antes de entrarmos ao PL 371. Esse é o PPA, senhor presidente. Eu vou, antes de liberar os demais projetos que foram acordados, que são extra-pauta. Por isso, concedo a parte ao deputado, ou melhor,
Para a manifestação, deputado Milton Ovos. Como houve acordo de todos os líderes para que os projetos fossem todos votados hoje, eu me pronunciei contrário ao projeto 102 do Tribunal de Justiça, por ter me sentido atropelado lá na comissão e porque não estava antes no acordo. Mas, conversando com os demais líderes, tem a nossa aprovação também, da bancada do PSD, para votar o PL 102 do Tribunal de Justiça hoje também. Presidente. Obrigado, deputado Milton Alves. Com a palavra, Roberto Salom. O deputado Milton Alves pode tirar, mas eu continuo persistindo de não colocar. Haja vista de que todos os funcionários hoje do Estado têm licença-prêmio acumulada. E se quiser se aposentar, não pode vender. Se eu tiver 10 licenças, eu tenho que pagar as 10. Não acho justo cometer essa injustiça com os funcionários do Estado de Santa Catarina. Eu, da minha parte, com a consciência tranquila, peço para suspender o Tribunal de Justiça. Muito obrigado. Bom, eu vou deliberar os outros projetos, que já houve o consenso. Pode ser que o deputado Roberto Salom, até o final da deliberação, concorde em nós colocar em votação. Então, vamos deliberar o que já está acordado com os líderes, extra pauta. O PLC 215, que trata a medida provisória 215, de origem do Legislativo, da Comissão de Finanças e Tributação, que acresce os parágrafos 3º e 4º do artigo 13º da Lei 5.684, de 1980, que dispõe sobre o serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e da outras providências. Em discussão. Com emenda modificativa, as folhas 52, com a palavra o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, essa é uma medida provisória. E uma medida provisória que vem do governo com a ideia de corrigir um erro que o governo fez. Então, é uma figura nova que eu vejo em Santa Catarina. Chama a atenção que a medida provisória, não por ser assunto urgente nem relevante, mas é para corrigir um erro. Errou, tem pressa em corrigir o erro, manda a medida provisória. A medida provisória, ela tem um grave problema, porque ela permite que as infrações das empresas transportadoras e as penalidades possam ser criadas por decreto. Então, a medida provisória permite que o Executivo, através de um decreto, diga o que é infração administrativa e diga qual é a penalidade. Isso vem sendo feito assim em Santa Catarina desde 1980. Só que, nesse intervalo, houve a Constituição de 88, que diz no artigo 5º, inciso 2º, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Há uma outra polêmica, a questão do georreferenciamento. É bom monitorar. Claro. Ao permitir que o governo possa fazer por decreto, ele pode fazer qualquer coisa. O deputado Milton Ovos excepciona e diz, pode fazer isso por decreto qualquer coisa, menos tratar do georreferenciamento. Eu entendo que é uma diminuição da prerrogativa do parlamento ao permitir que o Executivo faça por decreto. Isso precisa ser feito através de lei. Já votei aqui contra a admissibilidade e, no mérito, nesta medida provisória, quero deixar meu voto contrário por entender que você permitir que o Executivo o faça por decreto é uma diminuição da atribuição do Parlamento, é permitir que uma coisa seja feita por decreto, que só poderia ser feita através de lei, e permitir que o governante de plantão crie as multas que queira e coloque a penalidade que queira para essas transportadoras. Voto não. Senhor presidente, PSD encaminha voto 1. PSD encaminha voto 1 pela aprovação. Vamos votar. Deputado Zé Milton. Progressista vota 1 também. Progressista vota 1. Não há necessidade de painel, não, deputado. Não há necessidade, vamos votar mais rápido. Quem tiver de acordo, permaneça com está. Quem for contrário, se manifesta. Deputado Fernando Coruja, contrário. Deputado Maurício Codilac. Deputado Nilson Berlanda. Aprovado por maioria. Agora, pela questão de ordem, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, o senhor pede para corrigir o painel, que está lá PL, está PCL, projeto.
Projeto de lei? É projeto de conversão de lei. Conversão de lei, ok. Muito obrigado. Feito a explanação, vamos votar projeto de resolução 009/2005, que dispõe sobre o auxílio alimentação aos servidores inativos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. PL 451, do Executivo, que autoriza a doação de imóvel no município de Abdão Batista para Centro Multiuso de Idosos, Museu, Secretaria de Assistência Social. Em discussão. Não haver quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. PL 542, da autoria do Governo do Estado, autoriza a concessão de uso de imóvel no município de Joinville para atendimento à comunidade rural. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Por último, projeto 315.6/2017, com emenda modificativa às folhas 22 e com requerimento de destaque da emenda de autoria do deputado Darcy de Matos, as folhas 24 ao projeto de lei 315, que dispõe sobre a concessão de pensão especial e estabelece outras providências. Em discussão. Senhor presidente, com a palavra o deputado Ciro esse projeto, se não me falha a memória, não está no acordo para votar hoje. Está no acordo, senhor presidente. Se não, eu quero ver o projeto. O projeto está no acordo, senhor presidente. Eu posso... Vossa Excelência tem a palavra, pode explanar, pode explicar. Esse projeto é o projeto que trata de pensões especiais para alguns pacientes que têm doenças específicas. E também tem a emenda do governo que foi acatada, emenda 12, que convalida algumas gratificações que a Secretaria da Casa Civil e demais secretarias já recebe. Senhor presidente, nesse projeto tem um requerimento de minha autoria que destaca a emenda para definindo que para ocupar cargo de gerência e diretoria da Secretaria da Fazenda deva ser auditor e contador, senhor presidente. Solicito a votação do requerimento para destacar a emenda, senhor presidente. Deputado Gelson Meriz, Vossa Excelência tem a palavra. Apenas para reforçar, senhor presidente, senhores deputados, o requerimento feito pelo deputado Darcy de Matos, uma vez que hoje, pelo projeto proposto, poderia se nomear para os cargos de contador e especialmente de auditor pessoas de fora do quadro. E eu entendo de forma muito sincera que para essas funções de controle há que se ter fé pública que são atribuídas a servidores de carreira. Por isso, a emenda e o destaque propõe exatamente que a ocupação desses cargos só possam ser prerrogativa de servidores de carreira do serviço público. Obrigado, deputado Gelson Meriz. Para o uso da palavra, o deputado Maurício Kudilark. Aí está mais um golpe do governo contra a Polícia Civil. Essa emenda era a emenda do deputado Darcy de Matos no projeto 47, que ele disse que foi retirado. Foi retirado e foi incluído em outro projeto, só para ontem não atender aquela demanda da Polícia Civil, que era justa. Então, essa emenda aí dos auditores estava no projeto 47. De ontem para cá, passou para esse projeto. É lamentável. Eu espero que o governador Eduardo Moreira, quando assumir o ano que vem, corrija as injustiças que esse governo tem feito com a Polícia Civil. Quero lamentar mais uma vez. E aí, mais uma jogada, tiraram essa emenda que estava naquele projeto, jogaram para esse, para ontem, não sei porquê, votar contra os policiais civis. Fique registrado isso, senhor presidente. Com a palavra o deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, antes o deputado Jean Kuhlmann propôs passar esse projeto aqui nas comissões, e eu
não tenho segurança aqui, temos muita dúvida sobre o projeto, por isso, se votar hoje, esse deputado vota contra. Não havendo... Deputado Fernando Coruja com a palavra. Senhor presidente, o projeto de pensão especial, ele regulamenta a pensão para as pessoas com hanseníase, demólise bolhosa, pessoas com deficiência mental, e ele readequa essa questão. E nós vamos votar a favor. Agora, realmente, a emenda do deputado Darcy, ela pode ser meritória, tudo, mas é muito estranha, porque ela não tem nada a ver com o projeto. Não tem nada a ver. É completamente alhos com bugalhos. Estamos tratando aqui de pensão especial, ele coloca uma proibição de ocupação de cargo, né? Então, eu chamo a atenção exatamente por isso, porque muitas vezes aqui, deputado Darcy, com todo o respeito de Vossa Excelência diz, isso é estranho. Aqui, mas é que esse negócio, né? Ali o livrinho, o azulzinho ali, ele não é muito bem seguido aqui, né? A Constituição Estadual, né? O regimento interno aqui. E os nossos policiais acabaram sendo prejudicados, não tivemos ali a votação deles, e vamos votar aqui esta questão dessa emenda, que pode ser meritória. O mérito é uma questão, mas, além do mérito, eu aprendi uma coisa. Logo que cheguei em Brasília, estava na Comissão de Justiça, lá eu fiz lá uma parte, teve um sujeito hoje que é até ministro. Ele me disse o seguinte, deputado Coruja, Vossa Excelência está chegando aqui. Diz, mas nós da esquerda aqui é o seguinte, a coisa mais importante é a formalidade. Desde a Revolução, a formalidade, a formalidade. Eu nunca expliquei. A formalidade é que protege os pequenos, é que protege a democracia. Formalidade. Quando a gente permite qualquer coisa, mude a formalidade, nós vamos por um caminho perigoso. Não é o mérito, às vezes, é a formalidade. Vamos votar o requerimento do deputado Darcy de Matos, que pede destaque da emenda, hora debatida para encaminhamento. Deputado Darcy, nós vamos abrir o painel para votar. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, de fato, essa emenda nós retiramos do projeto 47, mas ela consta, se o senhor verificar nos autos do projeto 315, há um mês e meio atrás. Deputado Maurício, aqui nós perdemos e ganhamos. Ontem a sua emenda não passou, hoje não passou a minha do governo, mas isso é democracia. Ganhamos, perdemos, debatemos e a vida segue. Em votação, aberto o painel para votarmos o requerimento da emenda do deputado Darcy de Matos. Todos os deputados votaram? Vou abrir o painel para conferir os votos. 23 votos sim, 5 não. Aprovada a emenda. Agora vamos votar o projeto com a emenda, que não há necessidade de painel. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Votação por unanimidade, aprovado. Agora, eu consulto, deputado Dirceu Dresch, votou contra? Voto contra, deputado Dirceu Dresch. Eu consulto mais uma vez, se já houve consenso de todos os líderes ao PL 102.6 2017. Havia manifestação do Roberto Salum, que ficou de repensar até o final. Consulto Vossa Excelência se há acordo para deliberar ou não. Senhor presidente,
eu costumo recuar na hora que eu estou consciente que eu erro. E quando eu não erro, eu não recuo. Pode ser o que for, e pode ser quem for. Porque nesta minha vida, da vida jornalística, já fui perseguido centenas de vezes. Mas nem por isso eu corri da raia. E hoje eu tenho moral para estar aqui e não ressabiar ninguém. Quero dizer que alguns deputados, que eu aprendi muita coisa aqui, o deputado Marcos Vieira, que solicitou, os membros do PMDB, Coruja solicitou para que eu recuasse. Eu vou fazer um pedido aqui. Eu vou fazer um pedido. Eu não quero saber de Tribunal de Justiça. Eu vou fazer um pedido para os líderes. Nós, funcionários de Santa Catarina, eu quero pedir para o PT também, nós não podemos vender as nossas férias. Não podemos vender o nosso triênio. Eu tenho acumulado 12 triênios. Se eu quiser me aposentar hoje, que eu tenho 17 anos vencido, eu tenho que ou perder, entregar para o Estado, ou eu vou ter que só me aposentar depois. A verdade é essa. Então, tendo em vista que isso pode ajudar os aposentados da minha casa, aqui que eu luto como servidor do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa, eu vou fazer o pedido aos senhores. Eu vou esquecer o resto. Eu vou retirar o meu pedido e deixar que isso abra uma exceção para os aposentados desta casa também. Muito obrigado. Havendo concordância, deputado Dirceu Dresch, vou colocar em deliberação. Presidente, eu tenho uma séria dificuldade, falei isso hoje de manhã na Comissão de Trabalho e Serviço Público, já em outras comissões, na Comissão de Constituição e Justiça eu não consegui acompanhar a votação, não estava no dia. Eu fico seriamente preocupado quando avança nessa perspectiva de venda de férias e licença-prêmio. Eu, historicamente, tenho defendido muito o servidor público e sou um defensor aqui, mas fico preocupado porque no momento em que começa a abrir essa perspectiva, que já abriu para os embargadores, já abriu para outras áreas, abriu aqui nessa casa, aí vem uma justificativa e aí, por coerência no futuro, se vier o debate de que não precisa mais essas políticas para o servidor público, fica difícil defender. Né? Então, eu tenho uma dificuldade extraordinária. Não vou votar contra aqui, eu vou me abster pela minha coerência em termos de que eu defendo licença-prêmio para o servidor público. Eu acho que ele, na lógica histórica, ele precisa licença-prêmio para fazer atividades fora, para se preparar melhor, para descansar. E se começa a vender licença-prêmio, para quem defende o fim, cria um argumento muito forte, dizer o seguinte, então, já que se vende, não precisa mais. Então, eu fico preocupado com isso, né? Falei isso, inclusive, para os servidores de manhã do Tribunal de Justiça, nessa perspectiva. Defendo o servidor, mas fico preocupado com essa posição. Por isso, eu peço liberdade para a minha bancada, eu me abstenho da votação, porque eu fico com esta preocupação do futuro. Vem uma proposta para acabar com essas políticas, já que permite a venda ou não mais curtir a licença-prêmio e até a questão das férias. Se falta funcionário, eu defendo o concurso público. Aí precisa contratar mais gente, né, para dar conta do processo. É isso. Ordem, senhor presidente. Deputado Darcy de Matos para encaminhamento. Senhor presidente, rapidamente, eu quero fazer menção ao deputado Salom, que tem se constituído, nos pouco tempo que está aqui, como um grande defensor dos servidores públicos de Santa Catarina. E fazer menção ao deputado Milton Obos, que propõe que a gente possa retomar a discussão desse tema no ano que vem. Agora, nós estamos fazendo justiça. Os desembargadores têm o pecúnio, o Tribunal de Contas tem e a Assembleia Legislativa tem e pagou no ano passado 1,8 milhões de reais. Portanto, eu entendo que esse projeto é pertinente e a nossa recomendação é voto pela aprovação do projeto, senhor presidente. Feito encaminhamento, deputado Milton Obos. Desculpa, deputado Servaldo Gantz. Senhor presidente, quero parabenizar, acho que o Salum, pelo posicionamento, até porque a gente vem acompanhando bem de perto sobre a situação desses funcionários. E o Tribunal de Justiça tem aproximadamente 500 cargos vagos. 500 cargos vagos. E a lei, no seu artigo 1º, diz que
o Tribunal de Justiça poderá comprar as licenças prêmios. E esses servidores que estão lá, a grande maioria já estão com a licença acumulada e que poderiam até ficar um ano em suas casas. Então, sem dúvida nenhuma, prejudicaria muito os serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Quero, então, parabenizar o Salom por rever seu posicionamento. E eu vejo que esse debate, sem dúvida nenhuma, diante de muitas mazelas que nós temos também, nos poderes, nós precisamos rever. Ou seja, lá no Tribunal de Justiça, o magistrado permite comprar, vender a licença-prêmio, como também nessa casa e também em tantos outros poderes. Vejo 2 pesos, 2 medidas, a gente não pode compactuar. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, aqui fazer justiça aos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Deputado Milton Obras, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, por coerência, eu liberei como líder para que o projeto possa ser votado e cada deputado vota de acordo com sua consciência, inclusive como líder da bancada do PSD, a bancada está liberada, mas por coerência eu tenho que fazer aqui umas colocações, senhor presidente. A licença premium, ela foi instituída no passado para que fosse um benefício a mais de gozo de férias para os servidores, e não para ser transformado em um salário adicional ou compra de pecúnio. Se o projeto for aprovado hoje, eu queria fazer aqui uma solicitação oral ao Tribunal de Justiça que estão aqui nos acompanhando. A lei que prevê a compra, o pagamento em pecúnio da licença-prêmio, ela segue os mesmos requisitos aqui da Assembleia Legislativa, com limitações de 1/3 por ano, 1 por ano, né? E que isso monta 66 milhões de reais. Mas eu queria pedir para que o Tribunal de Justiça fizesse uma reconsideração, se assim achar possível, com relação à compra de férias acumuladas. Isso, segundo a lei trabalhista, não é permitido isso. O cidadão, o servidor, tem que tirar férias. Já está comprando a licença-prêmio. Se você deixa acumular 2 férias, o empregador, inclusive, ele está sujeito às penalidades da lei. Talvez, se o Tribunal de Justiça faça uma reavaliação na sua estrutura interna, e talvez evite esse precedente de compra de férias. É um pedido oral que eu faço aqui dessa tribuna. Senhor presidente, só para concluir. Para concluir, mais 1 minuto, deputado. Faço aqui esse pedido oral ao Tribunal de Justiça. Vou me abster da votação, porque eu acho que nós estamos indo para um caminho inverso do que o momento econômico e político brasileiro nos leva hoje, com todo o respeito à instituição do nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é um dos melhores do Brasil. Então, deixo aqui esse registro para que o Tribunal, mesmo aprovando a lei aqui hoje, reveja, se possível for, essa questão da compra de férias, porque realmente, além de infringir a lei trabalhista, ela não é um bom princípio para todos nós. Com a palavra o deputado Maurício Codilac, depois o deputado Mota e Altair Silva. Obrigado, senhor presidente. O Brasil luta para acabar com privilégios. Eu sou servidor público. Nós, servidores públicos, já temos muitos privilégios em relação à iniciativa privada. A iniciativa privada não tem licença-prêmio. Então, já é um absurdo. Se nós vamos vender licença-prêmio e férias, daqui a pouco dá para extinguir a licença-prêmio, que alguns governos já querem, porque não precisa, é para virar valorização monetária. E dentro dos privilégios tem outros privilégios. Infelizmente, os bons servidores do judiciário têm mais privilégios do que o professor, do que o policial, do que os outros servidores. E essa falta de profissional que falou aqui o deputado Valduga, se pegar
os policiais que estão se aposentando, eles estão lá com 3, 4 licença-prêmio, férias sem tirar, porque não pode, porque falta gente, porque está ali sobrecarregado. E se ele quiser se aposentar, ele é chamado lá no IPREV ou no Recursos Humanos e tem que desistir da sua licença-prêmio. Ele não pode vender. Ou nós fazemos uma lei igual para todo mundo, ou nós estamos cometendo injustiça. Então, nós estamos criando privilégios, mantendo privilégios que não podemos manter. Eu vou me abster porque eu não aceito ou a lei é para todos ou a lei é para ninguém. Então, não aceito que profissionais estressados, em fim de carreira, são chamados lá para assinar desistindo, porque o governo tem medo que depois ele entre na justiça para cobrar. Então, 30 segundos para concluir, deputado. Então, só aposenta se ele desiste da licença-prêmio e das férias que tem vencido. Então, é um absurdo. Deputado Manuel Mota, Vossa Excelência tem a palavra. Eu começo, depois de 34 anos de vida pública, eu começo a voltar a respirar, a ter esperança. Por que ter esperança? Porque não é só pensar em concurso público, não é só pensar em gastar. Como é que nós fizemos economia? É pensar como sobrar dinheiro. Está aí as prefeituras, prefeitos extraordinários, com administração extraordinária, mas com a queda de arrecadação, com as contas rejeitadas. Isso vai acontecer, ninguém sabe como é que vai ser a nossa economia o ano que vem. Pode melhorar, pode piorar. E o Tribunal de Justiça já está prevendo, né? Então eu quero cumprimentar, porque esse ato é um ato de olhar para frente e cuidar do servidor público. Então eu voto tranquilo, pensando no dia da manhã, que eles estão pensando com segurança. Por isso quero votar favorável, com muita tranquilidade. Deputado Altair Silva, com você tem uma palavra. Senhor presidente, muitos projetos que passam nessa casa, muitas vezes naquele interesse de ajudar o amigo, ajudar a corporação, não se olha para o futuro. Se olharmos para o futuro, eu não tenho dúvida que essa exceção à regra que já existe na Assembleia, que existe no próprio Tribunal de Justiça com os magistrados, ele acaba sendo a exceção em todos os poderes do órgão da administração pública, do serviço público. E eu faço a pergunta, senhor presidente, como fica a iniciativa privada? Quantas são as vozes aqui que defendem a iniciativa privada e a diferença do trabalhador, do agricultor? Eu tenho muitos amigos que trabalham no Poder Judiciário, sou formado em Direito, muitos deles, muitos dos colegas meus, estão lá atuando no Serviço Público da Justiça Estadual. Agora, senhor presidente, dizer que aprovar esse projeto nós estamos ajudando os próprios funcionários, eu acredito que não. Porque o que vai ocorrer logo em seguida é mais um dos projetos do Tribunal de Contas chegando aqui, pedindo ou o aumento do 10º ou outra forma de repor, porque a coisa vai se engessando, ficando cara para o cidadão e o Estado se agigantando. Por isso, senhor presidente, senhores deputados, se nós formos votarmos corretamente, com a consciência e olhando para o futuro, todos nós deveríamos sim rejeitar esse projeto, porque não está beneficiando o trabalhador, e nós deveríamos estar sim aqui votando a extinção desse benefício em todos os órgãos públicos, para que nós possamos sim fazer a verdadeira gestão do serviço público. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, quem vota sim, permaneça como está. Quem for contrário ou